Bom, nós falamos aqui sobre os aspectos políticos, agora para analisar os aspectos econômicos das pedaladas fiscais, uma das acusações que pesam sobre a presidente Dilma, já estão aqui apostos no nosso telão do Jornal das 10, João Borges e Carlos Alberto Sardenberg. Muito obrigada aos dois. João, vou começar com você. Do ponto de vista das contas públicas, o que aconteceu? Pois é, Elane, boa noite, Sardenberg. A defesa que o ministro Nelson Barbosa fez, ela foi uma defesa formal para não negar aquilo que aconteceu, mas para dizer que aquilo que aconteceu não significa, não implica no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, o que aconteceu com a gestão das contas públicas? E isso o ministro sabe que aconteceu. Eu peguei um exemplo, Elane, só o seguinte: olhar o que aconteceu no segundo semestre de 2014, que foi o ano que realmente o governo desandou na administração das contas públicas. Foi o ano da eleição. Então a gente pega, só para a gente ilustrar o que foi noticiado na época, manchete do portal G1, que é o portal de notícias da Globo, do dia 30 de setembro de 2014, está ali uma entrevista do secretário do Tesouro, Alan Agostinho, que é um personagem importante, dizendo que vai cumprir a meta de 2014. A meta que era 99 bilhões de reais. Faltavam, naquele momento, 88, quase 89 bilhões de reais. Eles diriam que cumprir, faltavam 4 meses ali, setembro a dezembro. O que aconteceu no dia 31 de outubro? Ele anunciou um déficit de 25 bilhões do mês de setembro e continuou dizendo que cumpriria aquele superávit de 99 bilhões. E o que aconteceu com o resultado final do ano, divulgado lá no início de janeiro, no final de janeiro, 30 de janeiro? Um déficit de 32 bilhões e 500 bilhões de reais. Ou seja, saímos de uma promessa de 99 para chegar num déficit de 32. A pergunta que fica é o seguinte: o secretário não sabia que as contas estavam naquele estado ou ele não contou para o país, né? Claro que ele sabia, tanto que ele levou essa situação artificial até esse ponto para depois descortinar os números e, ao invés de um superávit, um rombo enorme. Agora, Sardenberg, essa, digamos assim, é a aritmética básica do assunto. E as consequências econômicas dessas pedaladas? Muitas consequências, né? Pois é, boa noite a todos. A ideia básica das pedaladas, o que aconteceu, basicamente, é uma violação do princípio da responsabilidade fiscal. Nós discutimos muito aqui esse tema, mas a base dessa história é o seguinte: o governo não pode tomar dinheiro emprestado nos seus bancos, porque se ele toma dinheiro emprestado e não paga, o que ele está gerando? Ele está gerando uma verba do nada. Quer dizer, eu tomo dinheiro emprestado e não pago, estou gerando um dinheiro que vem do nada. Bom, o que o governo fez? E por que essa regra existe desde os anos 90? Porque os governos faziam exatamente isso. Eles tomavam dinheiro emprestado dos seus bancos, inclusive os governos estaduais, assim o governo paulista quebrou o Banespa, por exemplo, toma dinheiro emprestado nos seus próprios bancos, não paga aos bancos e vai gerando o quê? Vai criando moeda, vai criando um déficit, vai criando uma dívida do nada, vai criando dinheiro do nada. Isso gera o quê? Gera déficit público, gera inflação, gera instabilidade monetária. Era brutal a dívida dos governos naquela época. Bom, aí se estabeleceu essa regra. Inclusive, vários bancos estaduais foram fechados e se estabeleceu essa regra. O governo não pode tomar dinheiro emprestado nos seus próprios bancos, valendo para o governo federal e os seus bancos, Banco do Brasil, Caixa, etc. O que fez o governo? O governo deixou de pagar o que tinha que pagar. Por exemplo, a Caixa paga seguro-desemprego, mas não é com o dinheiro dela. O governo deposita o dinheiro na conta e a Caixa paga o seguro-desemprego. É normal, como eles estão dizendo ali, que atrase um dia, outro dia, uma semana, entende? O seguro-desemprego custou 10.500, o governo pagou 10. Aí acerta os 500 no mês seguinte. Mas eles atrasaram 72 bilhões de reais por um ano inteiro. Então não é pouca coisa. E aí o que acontece? Quando você deixa de pagar o que deve aos bancos, sobram, entre aspas, 72 bilhões. E aí você gasta esse dinheiro em outras coisas, nos programas sociais e assim por diante. Então você gera um dinheiro do nada e gasta o dinheiro em outras coisas e tal. Faz déficit. É isso que aconteceu, Elane. E aí vira tudo o que o João disse, as consequências é toda essa crise que a gente acaba enfrentando, que a gente vem enfrentando desde então. Dívida, juros altos, inflação e déficit público. Sardenberg, muito obrigada. João Borges, muito obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês.